Olá, boa noite e bem-vindos ao programa Nossa Fé, Nossa Vida, que é transmitido todos os domingos por intermédio do canal 49, na cidade de Fresno, aos domingos às 7 horas da noite e repetido na terça-feira às 6h30 da manhã. Este programa pode também ser visto na internet a qualquer hora do dia ou da noite. Eu sou o diácono João Sousa, da paróquia de Santa Brígida em Hanford, e também trabalho na Diocese de Fresno, fazendo o programa juntamente com o Sr. Dr. António Luís Borba Terloc. Boa noite, António. Boa noite, diácono João Fontes de Sousa. Como é que está? Eu estou bem bom. As pessoas que nos estão a ver estão a pensar, mas afinal de contas, porque é que eles estão assim tão formais, não é? Yeah. Isto é só para começar e desopilar. E sabes, hoje é o dia 6 de janeiro, o primeiro do ano foi terça-feira, eu posso dizer Feliz Ano Novo e podemos dizer à nossa gente Feliz Ano Novo, não? É. Feliz 2019. Eu não sei se o diácono João Sousa se recorda, eu vivo em Interlock, como as pessoas sabem, e ao conduzir para aqui vinha a pensar, a refletir sobre o que nós íamos dizer hoje. E claro, pensei no ano novo e pensei que... Eu lembro muito bem do ano de 1999 para o ano de 2000, porque nessa altura os computadores ainda eram um bocadinho novos e eles pensavam que ia ser o fim do mundo, não era? E eu pensava, mas afinal de contas, para onde foram os últimos 20 anos? Não é bem 20, mas quase. Os últimos 18 já quase anos. Passam depressa, hein? O tempo passa-se. Agora, foi assim que a gente ficou velho sem dar por isso? Passou muito depressa. Eu estou velho, mas o diácono João Sousa nunca está velho. As pessoas que estão a olhar para dizer, o que é que aconteceu? Afinal de contas, não perde o cabelo. Eu lembro-me da história que o diácono contou uma vez com o seu irmão, o Padre Manuel, não foi? Acerca do cabelo. Como foi essa história? A gente, os dois, estava a conversar a sério sobre um assunto e uma senhora que a gente não conhecia meteu-se no meio da conversa e vira-se: Sr. Padre Manuel, o que é que aconteceu aqui? O seu irmão tem cabelo e o senhor não tem. E ele também respondeu na hora: minha senhora, a uns Deus dá juízo, a outros dá cabelo. E a outros dá as duas coisas. Dá as duas coisas. Sim, senhor. Tá bom. Ok, pois então estamos a começar o ano, estamos na Epifania do Senhor. E queres dizer a essa gente que eles podem ver a gente mesmo na internet? Podem, e uma das coisas que nós temos procurado fazer ultimamente, no boletim que nós mandamos todas as semanas, que o diácono faz uma semana e eu faço outra, embora às vezes façamos 2 ou 3 e depois o outro indivíduo faz, nós começamos a pôr que nós dizemos em inglês, link, portanto uma conexão que as pessoas podem apenas clicar naquela conexão, naquele link, e ver o programa. Pode ser mais fácil. É muito mais fácil. E quanto é que eles têm que pagar? Nós vamos mandar a conta quando estivermos no céu. Como nós estávamos a falar há bocado, oxalá que isto seja pagamento adiantado, não é? A gente vai pondo no banco lá em cima e os ladrões não chegam lá. Eu gosto muito, já contei esta história, mas gosto muito da história daquela senhora que era rica, mas era um bocadinho apertada e não andava muito. E quando morreu foi para o céu e São Pedro ia com ela e passou por um bairro que era um bairro que tinha casas muito boas e ela pensou, vai ser aqui. Depois já o bairro era mais pobre e depois ficou, era só uma barraca. E ela disse, então como é? Eu era uma pessoa rica, vivia numa casa boa e agora venho aqui para o céu para uma barraca destas? São Pedro disse, minha senhora, com aquilo que a senhora me deu à frente, só podemos construir isto. Nós também estamos a construir um bocadinho à frente. E ela tinha visto a criada numa daquelas casas muito boas. E ela pensou, se a criada apanhou isto, imagina o que é que eu vou agarrar. Portanto, nós estamos a mandar para a frente, não é? Ok, Epifania do Senhor. Queres ler a primeira leitura? Leio com muito gosto. E talvez devíamos dizer às pessoas que nos estão a escutar que isto é uma leitura cheia de simbolismo, não é? E nós depois vamos falar acerca disso, mas ao lerem isto, ou escutarem, tem que se lembrar que isto é uma leitura simbólica que nós depois vamos ter que despacotar. Muito rica. Leitura do livro de Isaías. Levanta-te e resplandece, Jerusalém, porque chegou a tua luz e brilha sobre ti a glória do Senhor. Vê como a noite cobre a terra e a escuridão os povos.
mas sobre ti levanta-se o Senhor e a sua glória te ilumina. As nações caminharão à tua luz e os reis ao esplendor da tua aurora. Olha ao redor e vê. Todos se reúnem e vêm ao teu encontro. Os teus filhos vão chegar de longe e as tuas filhas são trazidas nos braços. Quando o vires, ficarás radiante, palpitará e dilatar-se-á o teu coração, pois a ti afluirão os tesouros do mar. A ti virão ter as riquezas das nações. Invadir-te-á uma multidão de camelos e de dromedários de Madiã e Efá. Virão todos os de Sabá, trazendo ouro e incenso, e proclamando as glórias do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, a leitura interessante, é? Estávamos aqui a falar do simbolismo, não é? Yeah. A gente tem que pôr esta leitura no seu contexto e se fizermos isso é mais fácil entender a riqueza da palavra de Deus que aqui está. Isto é escrito por Isaías no capítulo 60. E Isaías do capítulo 60 é o terceiro Isaías. E foi escrito já quando eles regressavam do exílio. O povo, quando ia para o exílio, ia a chorar, iam tristes, não sabiam se iam voltar. E foi um tempo muito difícil para o povo de Deus. Mas quando regressaram e começaram a regressar no ano 539 a.C., e foram regressando às camadas, às ondas, waves, e a alegria deles a regressar. Os primeiros que vieram chegaram à cidade de Jerusalém e viram o templo abandonado, arrasado, a cidade ainda em ruínas, e deu tristeza. E então o profeta está-lhes a apontar para um futuro não distante em que as coisas serão muito melhores. E ele diz: levanta-te e resplandece, Jerusalém, porque chegou a tua luz e brilha sobre ti a glória do Senhor. Um novo dia, uma nova época se aproxima, porque o povo já tinha pagado o castigo pelos seus pecados ao longo de gerações. Deus finalmente mandou-os para o exílio, mas agora regressam, já pagaram a pena, e a atitude é muito diferente agora. O que é mais que tu vês aí? E talvez para ajudar as pessoas que nos estão a ver a entender isto, nós vemos na televisão hoje em dia muita destruição. Pensemos, por exemplo, na Síria e como aquelas cidades estão devastadas. E vamos pensar agora que acabou a guerra e tem que haver a reconstrução, mas vem para um lugar que está totalmente devastado. As casas estão destruídas, as ruas estão destruídas. Os judeus que vêm da Babilónia, de alguma maneira, vêm para uma cidade que foi destruída. Portanto, Jerusalém foi destruída e pelo rei Nabucodonosor, não é? E agora eles voltam. E, portanto, devem estar tristes de uma maneira, mas estão contentes. Estão tristes porque a terra onde viviam foi destruída, mas estão contentes porque voltam a casa. Mas há aqui também o simbolismo talvez de Jesus, que vai nascer, que vai ser o Messias e para o qual todas as pessoas, todo o mundo vai olhar para ele e, portanto, Jerusalém vai ser mais uma vez aquela luz que abrilhantará todos os povos. Não haja dúvidas de que há uma alusão aos tempos messiânicos. Muito ao longe ainda, nós estamos aqui, talvez, no ano de 530, talvez, antes de Cristo. Mas mesmo ainda assim, antes dos tempos messiânicos, Jerusalém tornará a ter um grande esplendor. O templo foi reconstruído. Eles levaram mais de 15 anos a reconstruir o templo, depois do regresso, e mesmo assim, a grandeza do templo de Salomão, que tinha sido destruído, a grandeza nunca foi tão grande como era de antes, no tempo de Salomão. Só mais tarde, no tempo de Jesus Cristo, quando Herodes reconstruiu o templo. Mas mesmo assim,
Jerusalém tornará a ser o centro de adoração, poderão e fizeram mesmo os sacrifícios que ofereciam no templo, e também Jerusalém era um bocadinho passagem de povos, caravanas que vinham do norte da Turquia, da Síria, iam para o Egito e para outros lugares, e Jerusalém tornou a ser um centro de muita movimentação. E então ele diz aqui, invadir-te-á uma multidão de camelos, de dromedários de Madiã e Efá, trazendo ouro e incenso. E a gente vai ver isto no Evangelho, os 3 magos, o que é que eles traziam, os reis magos? É interessante porque talvez o profeta esteja a falar de uma maneira geral, mas a Igreja foi escolher esta leitura, que nós sabemos bem que a leitura do Antigo Testamento, aos domingos, é relacionada com o Evangelho, e faz aqui, podemos fazer uma referência à vinda dos Reis Magos. Oh, sim, não haja dúvidas. Os profetas, quando escreviam para aquele tempo. A gente às vezes pensa que como eles eram profetas, que eles viam o futuro e escreviam para o futuro. Não, eles escreviam para o seu tempo. Mas ao escreverem aquilo, não sabiam que Deus, que é que estava a conduzir essa escritura das Escrituras, estava também a pôr outros sentidos mais profundos que só vieram a ser descobertos quando Jesus veio. Aliás, Santo Agostinho diz que o Novo Testamento está escondido no Antigo Testamento e o Antigo Testamento é revelado no Novo Testamento. E por isso a gente, nos domingos, como tu disseste, sempre houve a leitura do Antigo Testamento e a do Novo, porque elas estão relacionados, os próprios testamentos, Novo e Antigo, estão relacionados. Sim, senhor? Sim, estamos a chegar quase à altura de fazer um intervalo, não é? Estamos aqui a dizer que a gente tem só poucos segundos, só não dá assim tempo de começar uma leitura muito grande. Mas bem, caros amigos, olha, nós hoje estamos a celebrar a Epifania do Senhor. E Epifania é uma palavra que significa manifestação, em que Deus se revela aos pagãos, já tendo revelado-se ao povo judeu, agora revela-se aos pagãos, e a gente, no Evangelho, vamos conversar um bocadinho mais sobre isso. Mas não haja dúvidas que o Antigo Testamento contém o Novo e que o Novo revela o Antigo. Bem, caros amigos, vocês não vão muito longe, vamos parar durante um minuto, a gente volta. Até já. Join KNXT and Holy Spirit Church every Sunday morning at 10 a.m. for a live Mass, the only live Catholic Mass direct from Holy Spirit Church on KNXT, channel 49, 35, and 38 Bakersfield, and streaming live on knxt.tv. The first live Mass every Sunday at 10 a.m. on KNXT and knxt.tv. We're here before dawn. We're here at midnight. We're here when life begins, and here when it ends. We spend hours training, bonding, and earning their trust. We are their voices, their allies, and their advocates, now and in the future. This is not just our job. It's our passion. We are Fresno Chaffee Zoo. Olá, bem-vindos de novo ao programa Nossa Fé, Nossa Vida. Estamos então hoje a celebrar o Dia de Reis. Antigamente, António, dizia-se que era o Dia de Reis, não era? Era o dia de Reis. 6, porque hoje é dia 6. Mas ao mesmo tempo estamos a celebrar a Epifania, que é o Dia dos Reis, os Reis Magos. Não era no Dia dos Reis, lá nos Açores, que eles tinham aquelas arrematações, traziam presentes para as crianças, para o menino Jesus. Esses presentes depois eram levantados. Essa tradição ainda continua em muitos lugares. Eu sei que em Interlock, na Igreja Nossa Senhora da Assunção, ainda continua essa tradição. Mas eu, como criança, lembro-me muito bem disso, porque eu estava sempre ansioso e à espera para ver se o pai ou o padrinho
arrematava qualquer coisa, quer fosse um doce, qualquer coisa para mim. É esse dia. Antigamente o dia de Reis, o dia 6, era dia feriado, não era? Dia santo e era dia feriado. Agora, não, já a gente celebra esta festa, quer seja dia 6, quer seja outro dia. Este ano, por acaso, ela cai mesmo no dia 6 de janeiro, o dia dos Reis, que eles iam também de casa em casa cantar, aqueles ranchos, cantavam ao Menino Jesus ainda, porque o Natal estava a chegar ao fim. E se posso adicionar qualquer coisa, às vezes as pessoas, nós vimos para a América, vimos para os Estados Unidos e deixamos afetar muito pelos costumes locais. E às vezes as decorações do Natal, acaba-se o Natal e as pessoas tiram as decorações, apagam as luzes, e nós sabemos bem que a festa do Natal continua até ao Dia de Reis. Portanto, é um bom costume de nós mantermos essas decorações até à Epifania. Yes. Ok, muito bem. Nós então, caros amigos, vamos ler o Evangelho da missa de hoje. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Tinha Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, quando chegaram a Jerusalém uns magos vindos do Oriente. Onde está, perguntaram eles, o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir tal notícia, o rei Herodes ficou perturbado e com ele toda a cidade de Jerusalém. Reuniu todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo e perguntou-lhes onde devia nascer o Messias. Eles responderam, em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: Tu, Belém, terra de Judá, não és de modo nenhum a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti sairá um chefe, que será o pastor de Israel, meu povo. Então Herodes mandou chamar secretamente os magos e pediu-lhes informações precisas sobre o tempo em que lhes tinha aparecido a estrela. Depois enviou-os a Belém e disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente acerca do menino, e quando o encontrardes avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Ouvindo o rei, puseram-se a caminho. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente seguia à sua frente, e parou sobre o lugar onde estava o menino. Ao ver a estrela, sentiram grande alegria. Entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se diante dele, adoraram-no. Depois, abrindo os seus tesouros, ofereceram-lhes presentes, ouro, incenso e mirra. E avisados em sonhos, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, António, o que é que dizes aqui a isto? Tem muito aqui para se dizer, muitas coisas. Mas podíamos talvez começar, ou eu gostei da ideia da pergunta que eles fazem: onde está? Onde está o quê? Onde está o menino Jesus? Onde está o menino? Onde está o menino? Portanto, os reis perguntam: onde está o menino Jesus? O rei que acaba de nascer. Exatamente, o rei que acaba de nascer. Portanto, significa que eles tinham os olhos postos em Deus, ou estavam à procura de qualquer coisa. Queriam saber onde estava. Eles tinham tido uma revelação, tinham visto qualquer coisa e queriam saber. E depois, esta resposta ao rei, eu vou usar o menino Jesus, portanto, esta resposta, a resposta dos magos e a resposta de Herodes. Os magos que tinham os olhos postos em Deus, viram aquela manifestação e foram, procuraram, continuaram, peregrinaram até achar Jesus. O rei Herodes, que estava ali perto, não se apercebeu que Jesus tinha nascido, mas ao ouvir dizer que ele tinha nascido, a atitude dele foi totalmente diferente da atitude dos reis magos.
foi uma atitude que era egoísta. Ele estava só a pensar em si. Ele só se importava com o poder. E por isso ele queria saber onde é que estava Jesus, não para procurar a sua salvação, mas para o matar, porque ele era um perigo para o poder de Herodes. Os de longe, os reis magos, que possivelmente eram persas, que é onde é hoje o Irão, lá bem longe onde as coisas aconteceram, souberam ler os sinais dos tempos e até mesmo os sinais dos astros, vendo um astro estranho porque era diferente, não estavam acostumados a vê-lo, e ficaram intrigados e deixaram-se levar por aquela estrela. O rei Herodes, que estava mesmo ao lado de Jesus, não se apercebeu do nascimento dele e ainda foi perturbado, porque a palavra que se usa aqui é perturbado. Pois. O rei Herodes ficou perturbado e toda a Jerusalém com ele. Perturbado. Os outros de longe ficaram intrigados e quiseram saber mais desse rei que tinha nascido. São atitudes diferentes que, de algum modo, refletem as atitudes do mundo de hoje. Nós vemos pessoas que sabem ler os sinais dos tempos, sabem ver que Deus existe, sabem que Deus se quer relacionar com os seres humanos, que Deus vem às nossas vidas a toda a hora, todos os dias, a toda a hora, a todo o minuto, Deus vem às nossas vidas e essas pessoas aceitam a presença de Jesus nas suas vidas. E há outros que se irritam com a presença de Deus no mundo e fazem todo o possível para evitar. Portanto, a atitude que a gente vê naquele tempo é a mesma que a gente vê hoje em dia, não é? Mas os resultados são diferentes. São diferentes e se formos ver o Evangelho, não diz o que é que aconteceu aos magos depois deles voltarem para o seu reino, mas imaginemos que eles foram para o seu reino transformados, porque eles não só tinham descoberto Jesus, tinham-no adorado e foram para casa, imaginamos, contentes e devem ter transformado a sua vida. Aliás, o Evangelho diz que eles voltaram por outros caminhos. Pois, exatamente, por outros caminhos. E vemos o que é que aconteceu com Herodes. Ele depois manda matar todas as crianças que tinham nascido durante um determinado tempo, porque não queria que este rei fosse um perigo para ele. Ele não queria competição. A atitude perante Jesus pode ser tão diferente. E as nossas guerras com Deus acabam sempre na nossa derrota. A gente perde sempre. Às vezes podemos ganhar aqui ou acolá, mas a gente pode ganhar uma batalha, mas a gente perde sempre a guerra quando lutamos contra Deus. E foi assim. O Herodes diz com maldade que vocês vão se informar acerca do menino e depois venham-me dizer para eu também ir adorá-lo. A gente não compreende que aqueles que se aproximam de Deus vão em resposta a um convite de Deus. Não é por a gente decidir que vamos ir até Deus que chegamos lá. A gente, quando pensa que vai ao encontro de Deus pela primeira vez, Ele já está lá à nossa espera, porque Ele é que nos chamou. E a gente atendeu ao convite. O Herodes está com esta maldade. Vocês venham saber mais sobre esse menino, que é para eu também ir adorá-lo. Mas olha, ele não foi adorá-lo e as coisas não correram nada como ele planeava, como ele esperava. Gostei muito do que o diácono João disse agora há bocadinho, que Deus está sempre à nossa espera. Eu conheço mais do que uma pessoa, mas estou a pensar em dois pais. Um pai que me contou quando o filho tinha se ausentado de casa e tinha casado com uma jovem que não era católica, era de outra religião. E eu, em conversas com este pai, ele doía-lhe o coração, porque ele estava à espera do filho e o filho não voltava. E eu penso que se nós que somos humanos e temos um coração tão limitado e somos tão capazes de ter assim um amor incondicional, que não põe só nós, que nós queremos é que o nosso filho volte.
quanto mais Deus, como o diácono estava a dizer, Deus está sempre à nossa espera e está sempre com os braços abertos a dizer, amigo, vem, filho, vem, mas Ele não vai atrás da gente, nós é que temos que vir. E eles foram à procura e encontraram-no. Encontraram o menino Jesus, diz aqui, entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Eles viram o menino. A gente também se procura, encontra. Porque é que a gente não encontra Deus na nossa vida? É porque a gente não vai à procura dele. A gente se procura, a gente encontra. E não só eles viram o menino, mas viram também a sua mãe. Não é? É. A gente nunca vai à procura de Deus que não encontre os dois. Que não encontre Jesus e que encontre a sua mãe. E a sua mãe, naturalmente, que é que estava com ele e é que estava a cuidar dele, talvez o tivesse no colo e mostrou aos reis magos e eles viram, adoraram, compreenderam a razão da sua grande viagem à procura e ficaram contentes porque o encontraram. Grandes sacrifícios fizeram ele, mas encontraram. E eu gosto do percurso, do progresso que os magos fizeram para descobrir Jesus. Portanto, eles começaram por estar atentos aos sinais. E lá descobriram por sinais, foi por uma estrela, foi por um astro, estavam atentos aos sinais. Depois percebem que, na verdade, aquele sinal tem um simbolismo especial, tem um significado especial. Portanto, eles percebem isso. Depois põem-se a caminho. Eles não olham para a estrela e dizem, aquela estrela tem um significado especial, mas eu vou-me continuar no sofá sentado. Não, eles põem-se a caminho. E depois perguntam. Eles chegam lá, mas afinal de contas, onde que é que vai nascer o rei dos judeus? E encontram Jesus, adoram-no e ficam transformados. Isto é que é uma... Mas nós temos que fazer uma coisa. Nós às vezes dizemos, mas eu não sei se o Nosso Senhor me está a chamar ou não. Mas será que nós estamos atentos? Eu não sei se temos ainda tempo ou não. Eu estava a dizer há bocado... Temos 1 minuto. 1 minuto. A história de um diácono que disse que estava numa adoração e foi quando recebeu a chamada que Deus queria que ele fosse diácono. Temos que estar bem atentos aos pequenos sinais. Sem dúvida nenhuma. E a gente, quando vai à procura de Deus, a gente encontra-o. Mas não é só encontra-o. Nós somos transformados. A nossa vida muda. A nossa vida nunca mais é a mesma. E por isso é que os magos regressaram à sua terra por outro caminho. Se eles tivessem entrado no pecado com Herodes, eles tinham voltado pelo mesmo caminho, tinham ido ter com Herodes e as coisas tinham sido muito diferentes, mesmo para os magos. Mas depois do encontro com Jesus, a nossa vida muda. Caros amigos, Epifania é uma altura em que Jesus se revelou aos pagãos, que éramos nós também. Obrigado pela vossa atenção. Boa noite e adeus.